Então, pessoal, já tô aqui morta de cansada. Esse é o 11º vídeo que eu tô gravando da série Revisão para Prova de Morfologia. O 11º direto, assim, né? Então, já tô bem exausta. Mas eu preciso falar para vocês sobre os verbos, né? E aí eu vou começar falando sobre as categorias, né, que são obrigatórias, as categorias morfológicas que são obrigatórias para uma análise mórfica dos verbos, né? O radical está ali presente, né, que remete ao léxico, né, que remete ali a um conteúdo semântico, né, um conteúdo lexical. E junto ao verbo, imediatamente após o verbo, nós temos as vogais temáticas, né? As vogais temáticas verbais são 3. Então, eu tenho os verbos que têm o tema em A, verbos que têm o tema em E, que são os verbos de segunda conjugação, e os verbos que têm tema em I, que são de terceira conjugação. Os que têm tema em A são da primeira conjugação. E para que serve, então, a vogal temática verbal? Ela serve para me dar o direcionamento de como que eu vou flexionar esse verbo para adequá-lo às minhas necessidades comunicativas, né? Então, qual é o tipo de desinência, modo temporal que eu vou adicionar a esse verbo vai depender da vogal temática, vai depender do tema em que ele se enquadra. E que nós vamos já ver isso daqui a pouco, né? Então, logo após o radical, eu tenho a categoria da vogal temática, e aí, radical mais vogal temática é igual ao tema. E após o tema, eu então adiciono as desinências. Vou começar falando das desinências referentes às formas nominais do verbo. Por quê? E aí, quando eu falo forma nominal, o que eu quero dizer? Né? Eu estou dizendo que essas formas verbais, elas compartilham com nomes, e aí quando eu falo nomes, eu me refiro a substantivos, adjetivos e advérbios, nesse caso, vou incluir os advérbios, porque os advérbios, alguns deles acabam tendo uma base nominal, e aí essas formas nominais, elas compartilham algumas características, algumas funções, né, nos enunciados que são próprias dos nomes, né? Então, por exemplo, o infinitivo, o infinitivo é o nome do verbo, né? Então, quando eu quero extrair desse verbo a vogal temática sem alomorfia, eu vou trabalhar com o infinitivo, que são os verbos que terminam em R, né? Amar, viver, partir, pôr, compor, ok? Então, da mesma forma que os substantivos nomeiam os seres, né? Os verbos no infinitivo, eles nomeiam os eventos, os processos, as ações verbais, né? E eles podem podem ser substantivados, né? Então, quando eu falo que o seu olhar, por exemplo, eu peguei um verbo no infinitivo e eu substantivei, né? Então, eles podem funcionar como substantivos também. Falando então da forma nominal de gerúndio. A forma nominal de gerúndio é aquela forma que termina em NDO. Falando, comendo, partindo. E o gerúndio, ele pode funcionar, ele tem um aspecto, né? É uma desinência que confere ao verbo um certo teor aspectual. E o que é o aspecto, né? O aspecto, ele trata da duração da ação verbal, né? Então, quando eu uso um verbo no gerúndio, falando, comendo, partindo, eu estou tratando de uma ação que é contínua, né? Tanto que no inglês se chama present continuous tense, quando eu uso o gerúndio. Então, como ele trata, né, ele dá esse aspecto de continuidade à ação verbal, ele pode
ser utilizado, ser empregado no enunciado também como um advérbio. Tem aí uma certa noção adverbial. O que é o advérbio, né? Ele indica uma circunstância, né? Em torno de um acontecimento. Então, quando você pergunta para alguém, como é que você está? A pessoa falou assim, a pessoa fala, eu tô caminhando, vou indo, né? Ela utilizou o gerúndio aí. Ela utilizou o gerúndio para dizer o modo como ela está se sentindo. Então, ele está substituindo aí, ele está funcionando aí como um advérbio de modo. Ele dá para nós uma noção adverbial de modo, uma noção circunstancial de modo. E o particípio? Os particípios são aqueles verbos que terminam em DO, né? Pode ser ado ou ido, né? Então, falado, percebido, dormido, né? E aí, o que acontece, né? O que é o particípio? O particípio é uma forma nominal que pode ser substantivada também, mas de modo geral é uma forma nominal que funciona também como um adjetivo, tanto que em alguns casos ela pode ser até flexionada, né? Então, como é que o substantivo, né? Um exemplo de particípio substantivado seria vestido. Eu comprei um vestido novo. Vestido seria um particípio, mas nesse caso ele não está funcionando como um particípio, ele está nomeando um objeto. Como que eu trabalho com o particípio como adjetivo? Como que ele funciona como adjetivo? Estávamos todos angustiados, por exemplo, né? Eu coloquei, eu não só, né, utilizei como para expressar, para qualificar, né, um estado de espírito, como eu também coloquei no plural, eu flexionei no plural, né? A menina estava atrasada. Esse atrasada, se fossem as meninas, estavam atrasadas. Eu também, além de estar no feminino, de eu flexionar no feminino, eu flexionei para o plural. Próximo vídeo, então, eu vou falar das outras desinências, dos modos, de modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo.